Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, agora começando o período colonial, no assunto Sistema de Capitanias Hereditárias. Na última aula, nós estudamos sobre o período pré-colonial, que foi o período que aconteceu de 1500 até 1530, não foi isso? Ali nós vimos que a base econômica brasileira estava girando em torno da exploração do pau-brasil e que Portugal ele tinha um comércio com o Oriente de especiarias. Aquele comércio que ele tinha lá era muito mais lucrativo do que o Brasil estava oferecendo. Então, por esse motivo, o Brasil ele fica como uma segunda opção de Portugal durante esse período, não é? Porém, o tempo vai passando, esse comércio que Portugal tinha dá uma enfraquecida e o Brasil começa a receber muitos invasores externos, principalmente franceses. Portugal olha essa situação, para e pensa: olha, eu preciso fazer um projeto de colonização lá nas minhas terras no Novo Mundo, porque senão eu vou acabar perdendo essas terras para esses invasores. Então, em 1530, ele lança a Expedição Colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. E a partir dessa expedição, começa o período colonial brasileiro. Então, beleza, a partir de 1530, a ideia de Portugal é colonizar. Na aula de hoje, nós vamos estudar como que isso se deu ali no início, né? Qual a ideia da coroa portuguesa naquela época com o Brasil? Como que ela pensou em organizar a colonização dessa terra gigante aqui? Será que tem como? Quais foram os problemas disso tudo? O que ela pensou em fazer? Enfim, é isso que nós vamos estudar no assunto de hoje. E antes da gente entrar nesse assunto, não se esqueça de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela. Não se esqueça também de desligar as notificações do cocotinho ou da cocotinha e também de focar toda a sua atenção aqui na aula, tá beleza? Então, vamos lá. Então, vamos entender esse negócio aí. Olha só, a primeira ideia da coroa portuguesa para organizar a colonização aqui no Brasil foi adotar o sistema de capitanias hereditárias. Entenda que esse sistema já tinha sido aplicado lá na África, nas colônias portuguesas de lá, e deu certo. Então, a coroa portuguesa parou, pensou: um time que está ganhando não se mexe, né? Se deu certo aqui no continente africano, vamos manter isso lá no Novo Mundo, né? Vamos manter isso lá na América, que vai dar certo também. E foi isso. Aqui no Brasil, esse sistema começa ali por volta de 1530 e vai, pessoal, até 1759. Então observa quanto tempo isso fica na estrutura brasileira. Então vamos entender de uma vez por todas o que foi esse negócio aí. Olha só, anota aí. Sistema de capitanias hereditárias foi a divisão do território brasileiro em 15 faixas de terras distribuídas a 12 donatários. Ou seja, isso daí, eu peguei o território brasileiro e dividi ele em 15 pedaços. E em cada um desses pedaços eu coloco um donatário, que vai ser o quê? O cara que vai mandar, vai controlar, administrar, vai investir naquele local. É um governador que está investindo também com o seu dinheiro naquela faixa de terra. Sobre esse assunto, a gente pode anotar algumas características sobre isso. Primeiro, cada faixa de terra, cada pedaço, né, vai do litoral até o limite de Tordesilhas. Pode anotar aí também como a segunda característica é que tinha como foco a plantação da cana-de-açúcar. Ou seja, Portugal ele vai lançar esse sistema de capitania hereditária já com essa mentalidade. Vou distribuir as terras para esses donatários, mas eu quero que esses donatários invistam no cultivo da cana-de-açúcar. E a gente vai ver mais para frente que o açúcar vai se tornar a principal base da economia brasileira. Ou seja, isso vai ser uma ótima jogada de Portugal aqui, tá bom? Terceira característica, contribuiu
para a expulsão de muitos invasores externos. E isso daqui a gente sabe que é o que Portugal queria também, né? Porque Portugal, por um momento, ele se sente ameaçado de perder, né, o controle das terras brasileiras. Então, uma das causas para ele jogar essa colonização, essa expedição colonizadora, é para expulsar esses invasores. E isso acontece de fato. E a quarta e última característica sobre esse assunto é a distribuição das terras, né? Elas vão acontecer de 1534 até 1536, através das cartas de doação e foral. Tá, Caio, mas o que são esses negócios aí de carta foral, carta de doação? Me explica melhor esse negócio aí que eu não tô ligado nisso não. Explica esse bagulho aí direito. É o seguinte, carta de doação já está no nome, é mais fácil, né? Poxa, ela doava a terra ao donatário, né? Ou seja, ela conferia o direito de exploração e o direito de administrar aquelas terras. É tipo a coroa portuguesa falando para o donatário: olha, donatário, essa terra aí é tu que manda, rapaz. Mande no pessoal que tá aí, explora esse negócio aí. Vamos lá, o bagulho é teu. Vamos lá. Já a carta foral, né, ela assinalava os direitos e os deveres também dos donatários, né? Ou seja, ali já está aquela cobrançazinha da coroa em cima deles. Olha, tô doando essa terra aí para você, mas eu tenho minhas exigências também, tá, rapaz? E só para vocês terem ciência, eu vou citar alguns dos principais direitos e deveres desse pessoalzinho aí, tá ok? Vamos começar falando primeiro dos principais direitos que eles tinham. Por exemplo, os donatários, eles tinham o direito de criar vilas e distribuir seis-marias. E olha como isso era muito conveniente. Por exemplo, a faixa de terra do donatário ia do litoral até o limite de Tordesilhas. É uma faixa de terra muito grande para só o donatário explorar, investir e tudo mais. Então, ele podia fazer doação de lotes de terras dentro da parte dele, para que outros ficassem com a responsabilidade de explorar aqueles lotes, de investir naqueles lotes e talvez pagar imposto para ele dos lucros que eles tivessem. É a mesma coisa que a coroa portuguesa fez com ele, né? A coroa portuguesa doou as faixas de terra aqui do Brasil e está cobrando impostos, que a gente vai ver lá nos deveres, né? Nos principais deveres, a gente vai ver essa cobrança de impostos. Então, é a mesma coisa que ele pode fazer, terceirizar esse serviço, entendeu? É muito conveniente também isso daí. Outro direito que ele tinha, exercer autoridade administrativa e judicial. Isso daí é basicamente a coroa portuguesa falando: olha, donatário, nessa faixa de terra aí, você é o governador, você é a lei, você que manda. E outro direito é que ele podia escravizar os indígenas não catequizados. E esse lance aí, né, dos não catequizados, a gente vai ver mais para frente que isso daí tem a ver com uma guerra justa, né, que a Europa chamava, que era basicamente uma desculpa para eles poderem escravizar outros povos. Então vamos ver agora os principais deveres dos donatários, né? Eu já adianto o seguinte: o principal dever, né, desse pessoalzinho aí era pagar imposto, pessoal, né? Como a gente já comentou, a coroa portuguesa, ela doa essa faixa de terra ao donatário e ela espera que ele invista ali, que ele administre aquela terra com a finalidade de pagar impostos a ela. É assim que ela vai lucrar com o Brasil, é assim que ela quer lucrar, né? Então, vamos ver os principais impostos que eram exigidos nessa época. Primeiro, 10% dos lucros sobre todo produto da terra. Segundo, 1/5 dos lucros sobre todo metal precioso encontrado. Inclusive, esse imposto ele vai ficar bem famoso lá no século XVIII, quando começar o ciclo do ouro, né? Quando os bandeirantes encontrarem o ouro aqui, a gente vai ver isso daí mais para frente. Mas vocês vão ver lá como isso daí deu problema nessa época, tá ok? E também a coroa portuguesa, ela queria que eles assegurassem o monopólio da exploração do pau-brasil, né? A gente sabe que nesse tempo o pau-brasil ele está ainda como a principal base da economia brasileira e a gente sabe que tinha bastantes invasores aqui. Então a coroa portuguesa esperava que os donatários eles se esforçassem em expulsar esses invasores
e que a exploração do pau-brasil fosse feita apenas por Portugal. Agora, pessoal, vamos fazer uma fofoca aqui entre nós, tá? Chega mais perto aí, vamos comentar uma coisa. Repare que Portugal, ele está sendo bem esperto quando ele está lançando essa carta foral. Por quê? Ele está deixando toda a preocupação da colonização nas mãos dos donatários. Todo o investimento está sendo por conta dos donatários. É o donatário que vai ter que pegar o seu dinheiro do bolso e investir naquela terra para explorar, para colonizar, além de toda a preocupação em colonizar, né? Lutar com indígenas rebeldes, reconhecer a terra, enfim, está tudo por conta do donatário. A única coisa que Portugal participa é da melhor parte, que são os lucros, né? Em tudo da terra, Portugal coloca um imposto ali, mas todo o trabalho e preocupação fica na mão desses caras. Então, a gente pode anotar que uma característica do sistema de capitanias hereditárias é o baixo custo na colonização para a coroa portuguesa. Mas, pessoal, as coisas não aconteceram muito conforme o esperado, tá? As coisas não caminham tão bem nesse sistema. E muito disso é por conta desse desleixo de Portugal, em querer deixar tudo na mão dos donatários. Por quê? Porque muitos dos donatários não tinham recursos suficientes para investir na sua faixa de terra. Pessoal, a gente está falando aqui de uma faixa de terra que vai do litoral até o limite de Tordesilhas. Isso é muita coisa, muita coisa. Então o cara tem que ser muito forte para conseguir explorar isso daí tudo, beleza? Ah, mas Caio, você falou que ele podia fazer ali, ó, distribuição de seis-marias, né? Podia doar a terra a outras pessoas e isso ajudaria ele nos custos, né? Ele colocaria um investimento também para outras pessoas. Sim, mas será que naquela época tinha muitas pessoas que tinham uma situação em Portugal, querendo deixar sua vida lá, para vir para o meio do nada no Brasil, para investir em alguma coisa aqui? Pois é. Outros donatários até tinham dinheiro para fazer isso. Porém, eles não achavam que valeria a pena o retorno financeiro por todo o trabalho e dedicação que eles teriam que empenhar nas terras. Então, por isso, eles acabavam perdendo interesse nas suas capitanias também. E outros nem chegaram a tomar posse das suas terras aqui, cagaram full. Então não preciso nem dizer que esse sistema de capitanias hereditárias foi um fracasso. E apenas 2 capitanias das 15 prosperaram, ok? As que prosperaram foi Salvador e São Vicente. Salvador do donatário Duarte Coelho e São Vicente do donatário Martim Afonso de Souza. Então o que você precisa saber sobre o sistema de capitanias hereditárias é isso, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais uma aula. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque esse conteúdo contribuiu nos seus estudos. E como sempre eu vou pedir para você retribuir. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue nossa página no Instagram e não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo lançados na playlist de História para ESA. Ok? É isso, foi um prazer, até a próxima e tchau, tchau!